Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. E nessa parceria com o Observatório Nacional, o tema de hoje é o Sol. Será que ele é uma estrela tão diferente assim das demais ou muito parecido com a maioria das demais estrelas? Eu converso agora sobre esse e outros aspectos do Sol com Simone Daflon, pesquisadora do Observatório Nacional, especialista em astrofísica estelar. Simone, muito obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo jóia. Falar de Sol nessa época em que a luz solar é mais intensa aqui no Hemisfério Sul tem tudo a ver. E falar sobre curiosidades dele. O Sol realmente é uma estrela bem parecida com tantas outras estrelas que existem nas diferentes constelações? Não, o Sol é o tipo de estrela mais comum na nossa galáxia. Entendeu? Todas as estrelas com massas parecidas com o Sol, próximas da mesma massa do Sol, com mais ou menos o mesmo brilho, mais ou menos a mesma idade. Então, é o tipo mais comum de estrelas na galáxia, é o Sol. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas características. Por exemplo, tamanho, né? Como é que podemos comparar o Sol do ponto de vista do tamanho com a maioria das estrelas existentes? Então, quando você fala de tamanho, é porque na astronomia tem duas maneiras da gente falar de tamanho. A gente pode falar em termos de massa, que é a quantidade de matéria, né, que forma uma estrela. E aí, se a gente está falando de massa, a massa do Sol é usada como referência. Então, a gente não fala das estrelas, da massa das estrelas, assim, em termos de quilogramas, né? Porque seria uma quantidade muito grande para a gente expressar em termos dessa unidade. Então, por exemplo, as estrelas com maior massa que a gente conhece, que estão na faixa de 60 vezes a massa do Sol, 80 vezes a massa do Sol. Então, a unidade que a gente usa para expressar a massa das estrelas é em termos da massa do Sol, que é a nossa referência. Outra maneira da gente falar em termos de tamanho das estrelas é o raio, né, o diâmetro da estrela. E aí, novamente, a gente usa o raio do Sol como referência, porque também tem muitas estrelas muito maiores que o Sol, 400 vezes maiores que o Sol, que são as estrelas supergigantes, e que, assim, não tem como a gente expressar em termos de quilômetros, né, esses tamanhos. Vamos falar um pouquinho também sobre a intensidade da luz. Ela varia de estrela para estrela? Como é que o Sol, na intensidade da luz, do calor gerado, dos raios ultravioletos, nessas intensidades de energia, como é que a gente pode comparar o Sol com outras estrelas? Então, o Sol, novamente, também em termos que a gente chama de luminosidade. Essa medida da intensidade da radiação emitida por uma estrela é chamada de luminosidade. E o Sol, novamente, é usado como referência. Então, tem muitas estrelas, quanto maior a estrela em termos de raio, maior é a luminosidade dela. Então, tem essas estrelas chamadas supergigantes, que têm luminosidades, assim, 1000 vezes maior que a luminosidade do Sol. Essas estrelas, elas emitem muita radiação. E dependendo da temperatura da estrela, pode ser mais centrada, mais na direção do ultravioleta. Outras estrelas emitem radiação mais deslocada para o infravermelho. Então, depende da temperatura da estrela. As estrelas mais quentes emitem mais no ultravioleta. As estrelas mais frias emitem mais na direção do infravermelho. Sobre estas influências que o Sol exerce nos planetas do sistema solar. Existem sistemas em torno de estrelas muito parecidos com o nosso no universo? A grande maioria, já tem um tempo já que vem tendo uma busca contínua, né, por novos sistemas planetários, né, e cada vez que tem uma página da NASA dedicada a listar todos os sistemas planetários encontrados, a cada dia que você entra tem um novo sistema planetário encontrado ao redor de uma estrela. Então isso é um campo de pesquisa em astronomia que é muito rico, que vem se desenvolvendo muito. E a maioria das estrelas dos sistemas planetários são encontrados em torno de estrelas parecidas com o Sol, porque também tem uma razão para isso.
As estrelas que têm uma massa muito grande, elas têm uma radiação também muito forte e elas varrem todo o disco de poeira que está em torno delas, que no futuro iria formar um sistema planetário. Então, o sistema planetário, na verdade, nem tem chance de se formar, né? Então, o tipo de estrelas, que a gente chama estrelas tipo solar, elas têm uma condição de temperatura, de luminosidade, que é muito boa, que favorece a formação desses sistemas planetários. Então, realmente, o maior número de sistemas planetários vem sendo encontrado em torno de estrelas parecidas com o Sol. Uhum. Estrelas, um dia, perdem força, perdem energia? Quer dizer, o Sol, em algum momento, pode ser daqui a milhões e milhões de anos, vai se, a grosso modo dizendo assim, apagar? Todas as estrelas, elas evoluem, né? A vida da estrela é uma luta o tempo todo entre duas forças, que uma é a produção de energia dela, que ela produz energia no seu interior, e a força da gravitação que tende a colapsar a estrela. Então, chega um momento que não existe mais esse equilíbrio. Vamos supor, que quando acabar o combustível da estrela e ela não pode mais produzir energia, esse equilíbrio não vai existir mais. Nesse momento, a estrela vai colapsar, vai passar por um outro momento, uma outra fase na sua evolução. Isso acontece com todas as estrelas. Uhum. Agora, como é feita essa evolução, como acontece essa evolução, vai ser um pouco diferente dependendo da massa de cada estrela. Algumas estrelas com massas muito grandes vão explodir como supernovas, né? Estrelas como o Sol, elas vão se tornar estrelas gigantes, elas vão ter um raio muito maior no futuro, e como o raio vai aumentar muito, a temperatura vai diminuir, então ela vai se tornar uma gigante mais fria. Agora, isso não é para se preocupar por agora, né? Porque o Sol está na metade da vida dele, o Sol tem 5 bilhões de anos, e ele tem ainda mais, pelo menos 5 bilhões de anos pela frente, como ele é hoje, né? Antes de evoluir para o próximo estágio da evolução dele. Agora, quem está ouvindo nesse instante pode ter também essa curiosidade, que é a seguinte: como é feita essa análise? Quer dizer, como é que os cientistas podem avaliar a durabilidade, o tempo de vida de uma estrela? Quais são as características, os indícios que fazem com que essas hipóteses ganhem força? Então, um dos parâmetros assim, mais difíceis de se determinar quando você estuda uma estrela é justamente a idade, tá? E esse parâmetro depende de teorias que descrevem a evolução de uma estrela. São chamados modelos de evolução estelar. Essas teorias, elas têm uma previsão baseada totalmente nas leis da física, né, nesse equilíbrio que existe entre o colapso gravitacional e a produção de energia da estrela. Então, são simplesmente as leis da física aplicadas a este grande laboratório que são as estrelas, e você vai vendo qual vai ser por exemplo, quando acaba uma quantidade de hidrogênio, que é o principal combustível do Sol, o que vai acontecer? Então, todos os modelos, eles preveem a evolução dos sistemas desse plasma, desse gás que compõe as estrelas, de acordo com as leis da física, né? Então, a gente vai estudando, você observa estrelas de diferentes fases de evolução. Hoje em dia, quando a gente olha para o céu, a gente vê supergigantes, vê estrelas se formando, vê estrelas como o Sol. Então, só da gente ver, por exemplo, que tem muito mais estrelas como o Sol do que estrelas supergigantes, quer dizer que essa fase do Sol, essa fase da vida do Sol, que é a principal fase da vida de todas as estrelas, é a fase que dura mais tempo, é a chamada sequência principal. Então, se essa fase dura mais tempo, é normal que você tenha mais estrelas nessa fase de vida. Então, vão juntando os pedacinhos, né, como um grande quebra-cabeça, observando estrelas em diferentes estágios evolutivos e montando esse grande quebra-cabeça, sempre comparando o que é previsto pela teoria e o que a observação nos dá, né? Porque a teoria não é nada sem a observação, e vice-versa, né? Tem que trabalhar junto.
bem, mas bem mesmo interessantes aí os diferentes aspectos. E aqui a nossa equipe de produção também está reagindo dessa forma, acredito que os ouvintes também, para entender esse que é o astro do qual todos nós dependemos, né? Que é o Sol, que é a energia, que é a luz solar. Simone, muito obrigado pela gentileza. É uma honra conversar com vocês do Observatório Nacional nessa parceria. Um grande abraço, tá bom? Muito obrigada. Boas festas para todo mundo. Para você também. Para você também, tudo de bom. Nossa, gente, conversamos com a pesquisadora do Observatório Nacional especializada em astrofísica estelar. Astrofísica estelar, gente. Simone Daflon. E que deu aí uma aula, né, sobre o Sol. Inclusive sobre o tempo de vida de estrelas como o Sol. Falou com a gente nessa parceria entre a Rádio MEC e o Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.